Fala galera, professor Geraldo Neto aí na área. Vamos dar continuidade ao estudo da Lei Complementar 1080 de 2008. Aqui estamos entrando na parte 3, ok? Na seção 4, conforme eu falei em aula passada, dando aí, ó, vamos falar agora do artigo 11 da jornada do trabalho, dos vencimentos e das vantagens pecuniárias. Olha só, artigo 11. Os cargos, deixa eu só pegar aqui o pilô aqui rapidinho. Os cargos e as funções, atividades abrangidas por essa lei complementar, serão exercidos em jornada completa de trabalho, caracterizada pela exigência da prestação de 40 horas semanais de trabalho, perfeito? Então, olha só, você falou em jornada completa, 40 horas semanais de trabalho. Jornada completa, 40 horas semanais de trabalho, ok? Aqui, ó, parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput, ou seja, das 40 horas, os cargos e funções e atividades cujos ocupantes estejam sujeitos à jornada comum de trabalho caracterizada pela exigência da prestação de 30 horas semanais de trabalho. Então, olha só, eu tenho diferença. Eu tenho a jornada completa e tenho a jornada comum, ok? Eu tenho aqui, ó, jornada completa, ela é diferente da jornada comum. Conforme vocês puderam ver pela literalidade de lei, na jornada completa, nós temos 40 horas semanais. Perfeito? E aqui nós temos 30 horas semanais. Perfeito? Então, é só diferenciar isso daí, tá bom? A jornada completa da jornada comum, ok? Faz esse desenhozinho aí para poder o teu material ficar completo, ok? Deixa o titio apagar, que a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso estudo, ok? Vamos lá. Já falei aqui, vamos embora. Artigo 12. Os vencimentos ou salários dos servidores abrangidos pelo Plano Geral de Cargos, vencimentos e salários, de que trata essa lei complementar, ficam fixados de acordo com as escalas de vencimentos a seguir mencionadas. Geraldo, como é que vai ser essa escala de vencimento a seguir mencionadas? Olha só, ele fala aí, ó, escala de vencimento de nível elementar constituída de uma referência 10 graus, escala de vencimento de nível intermediário constituída de 2 referências 10 graus, e ele fala aqui, ó, escala de vencimento de nível universitário composta por 2 estruturas de vencimentos, sendo a estrutura 1 constituída de 2 referências e 10 graus, e a estrutura 2 constituída de 2 referências e 10 graus, e a escala de vencimento do comissão constituída por 18 referências. Aí você fala assim, caramba, Geraldo, eu não estou entendendo nada. Calma, primeiro eu vou fazer um fluxograma para você entender essas escalas. Depois a gente aprofunda para dividir, para você diferenciar o que é grau, o que é referência, para depois você diferenciar o que acontece dentro do grau, o que acontece dentro da referência. Então vamos lá, a gente vai por parte, beleza? Deixa eu parar aqui no 12 e a gente vai aqui agora. Eu tenho 4 níveis aí, beleza? Eu tenho o nível elementar, o intermediário e eu tenho o universitário, perfeito? E o comissão. Então a gente começa falando do nível elementar. Então a gente bota aqui, ó, esse nível, ó, nível elementar. O nível elementar, conforme você pode ver aí, ele é dividido por uma referência e 10 graus. Então, a gente tem aqui, ó, uma referência e 10 graus. Perfeito? Depois eu tenho o nível intermediário. Perfeito? O nível intermediário, ele tem o quê? 2 referências e 10 graus. Perfeito? E o nível universitário
Perfeito? O nível universitário, ele tem duas estruturas, perfeito? Que é a estrutura 1 e a estrutura 2, tá bom? E aí eu tenho o quê? A estrutura 1, ela vai ser dividida da seguinte forma, ou seja, duas referências. E 10 graus. E a estrutura 2 mesma coisa, duas referências e 10 graus. E por fim, o comissão perfeito? Que esse daqui terá 18 referências. Tá? Vamos lá. Galera, dentro dos graus acontece a progressão. E dentro, quando eu troco de referência, é que eu tenho a promoção. Então, o que eu quero que você frise? Bota isso daqui no teu caderno. Olha só, se eu falei do nível elementar, o nível elementar ele terá o quê? Uma referência e 10 graus. Portanto, a gente sabe que só acontece o quê? Progressão. O nível intermediário, eu tenho o quê? Duas referências e 10 graus. Aqui dentro pode ocorrer o quê? A promoção. Perfeito? No nível universitário, a gente sabe que eu tenho a estrutura 1, que ela é composta de duas referências e 10 graus, e eu tenho a estrutura 2, que é composta de duas referências e 10 graus. Perfeito? E o nível, aqui ó, em comissão, que eu tenho 18 referências. Perfeito? Então, fica aqui a esquematização do que a gente acabou de aprender agora, perfeito? Do que a gente acabou de aprender aqui no artigo 12, que ele fala das escalas de vencimento a seguir mencionadas, perfeito? Vou até fazer melhor aqui, ó. A gente tira isso daqui, né? A gente faz uma chave bonitinha aqui, né? Deixa eu só fazer o comissão aqui. E a gente bota aqui do ladinho aqui, ó, artigo 12. Perfeito? Ficou exatamente dividido assim. Tranquilo? Nível elementar, uma referência 10 graus. Nível intermediário, duas referências e 10 graus. Nível universitário, na estrutura 1, duas referências e 10 graus. Nível universitário, estrutura 2, duas referências e 10 graus. Comissão, 18 referências. Perfeito? Isso daí, infelizmente, a gente tem que pegar e decorar. Ok? Então, eu tomo um golinho d'água aqui, você aperta o pause, bonitinho, para poder copiar, e aí eu dou prosseguimento, tá bom? Vou apagar. Vamos lá. Beleza, a gente já trabalhou esse 12 aqui. Já explicamos. Vamos embora, artigo 13. As escalas de vencimento que se refere ao artigo 12 dessa lei, que a gente acabou de explicar aqui agora no quadro, são constituídas de tabelas aplicáveis aos cargos, funções e atividades, de acordo com a jornada de trabalho, e que estejam sujeitos os seus ocupantes na seguinte conformidade. Tabela 1, para sujeito à jornada completa de trabalho, 40 horas. Tabela 2, para os sujeitos a jornadas comum de trabalho. Perfeito? Estamos juntos? 30 horas. Aqui, vamos embora. 14. A remuneração dos servidores abrangidos pelo Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, de que trata essa lei, complementar compreende, além dos vencimentos e salários, de que trata o artigo 12, as seguintes vantagens pecuniárias. Então, a gente tem que lembrar, antes de mais nada, a gente bota um mapinha bonitinho aqui no quadro, para vocês das vantagens pecuniárias, ok?
A gente bota aqui, ó, para você lembrar o que seriam as vantagens pecuniárias. Perfeito? Vamos lá. O que seriam? Quais seriam essas vantagens pecuniárias? Perfeito? Nós temos aqui, ó, 7 para mencionar para vocês, de acordo com o artigo. Primeiro, ele fala do adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço. Perfeito? Que a gente vai aprender aí, que vai ter que ter X tempo de efetivo exercício e tal. A gente vai entrar dentro de cada um aqui, tá bom? Eu tenho também a sexta parte. Eu também tenho a gratificação pro labore. Perfeito? Eu tenho o 13º salário. Show de bola? Eu também tenho a ajuda de custo. Eu tenho as diárias. Perfeito? E eu também tenho as outras gratificações previstas em outras leis. Perfeito? Eu tenho gratificações e outras vantagens pecuniárias previstas em lei. A gente bota aqui, ó. Gratificações e outras vantagens previstas em lei. Perfeito? Então, vamos lá. Revisando aqui. O que se trata? Quais são as vantagens pecuniárias? Vamos lá. É o adicional por tempo de serviço. É a sexta parte. Gratificação pro labore. 13º salário. A ajuda de custo. A diária. E as gratificações e outras vantagens pecuniárias previstas em lei. Perfeito? Tranquilo, galera? Faz isso daqui bonitinho no seu caderno para ficar bem organizado para a gente ir mais adiante, ok? Ah, Geraldo, isso daqui está no texto da lei, não vou fazer não. Fica a seu critério. Eu peço para você fazer isso daqui, que aí depois você transcreve por uma folhinha de papel ofício, cola na parede do seu quarto. Toda hora que você passar, você vai olhar. Toda hora que você passar, você vai olhar. E aí você vai fazer o quê? No dia da prova vai estar o quê? Correndo na tua veia. Perfeito? Vamos lá. Vou apagar o quadro aqui. Vamos lá. O adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da Constituição do Estado, ele será calculado na base de 5% sobre o valor do vencimento ou salário por quinquênio de prestação de serviço, observado o disposto no inciso 16 do artigo 115 da mesma Constituição. Então, gravem isso daqui, ó, quinquênio, 5%, beleza? Sobre o valor do vencimento ou salário. Então, falou em adicional por tempo de serviço, o número mágico é esse, ó, 5. Ou eu vou ter que trabalhar o quê, ó? 5 anos de efetivo exercício, beleza? E eu vou ter o quê? Um adicional de 5% do quê? Do vencimento ou do salário. Perfeito, galera? Grava isso na tua cabeça. Um quinquênio, 5 anos de efetivo exercício e 5%. Ok? Temos ainda também a chamada sexta parte. Temos também a gratificação pro labore, que se refere lá aos artigos 16 a 19 dessa lei complementar. O 13º salário. Temos também a ajuda de custo, as diárias e gratificações e outras vantagens pecuniárias previstas em lei. Perfeito? Vamos lá. Agora a gente vai entrar na seção 7 e falar da progressão. Galera, não pode confundir progressão com promoção. Pelo amor de Deus, não confunda isso. São coisas distintas. A progressão, ela vai acontecer lá dentro
dos graus, diferentemente do que acontece com a promoção, que acontece dentro da referência, ok? Então, o que eu vou fazer? Antes de pegar e entrar, né, na seção 4 e falar da progressão, eu vou fazer um mapa mental gigantesco aqui no quadro para vocês, para poder a gente pegar, deixar isso tudo alinhavado e depois a gente vem batendo com a legislação em cima, ok? Então, vamos embora então. Vou deixar em branquinho aqui e a gente vai fazer isso, tá? A gente bota aqui, ó. Aqui eu tenho as classes. Né? Eu tenho uma classe, perdão. Classe. Dentro dessa classe, vamos lá, vamos botar aqui, ó. Perfeito. Dentro dessa classe, eu tenho, vamos botar que a gente viu que tem até 2 referências. Eu tenho a referência 1 e referência 2, tá bom? Vamos botar aqui, ó. Referência 1, eu tenho a referência 2, ok? Dentro de cada referência, correto? Eu vou ter o quê? Os graus. Então, vamos embora. Deixa eu só botar isso aqui para ficar bonitinho aqui, ó. Isso aqui é uma classe, ok? Tá? Então, aqui eu tenho, ó. Vamos lá. Dentro da referência, eu tenho o quê? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Perfeito? Aqui, dentro da referência, eu tenho os graus. Mesma coisa. Eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ou seja, eu tenho os graus, tá? Então, aqui já está desenhadinho, bonitinho para você aqui. Para a gente não errar mais isso daí, qualquer coisa que venha a cair. Geraldo, o que é a famosa progressão? Galera, a progressão, ela é a alteração entre graus, perfeito? Vou até colocar aqui de vermelho. Se ele saiu do grau 1 para o grau 2, do grau 2 para o grau 3, perfeito? E assim sucessivamente, eu tive uma deixa eu ver, dá para ver aí? Deixa eu tentar escrever maior aqui para ficar legal para vocês. Eu tenho a progressão, perfeito? Eu tenho a progressão. Lembrando que quando eu falar de progressão, eu tenho que cumprir obrigatoriamente aqui, ó, no mínimo 2 anos de efetivo exercício, correto? No mínimo 2 anos de efetivo exercício. Perfeito? Então, para ter a progressão, tem que ter, no mínimo, 2 anos de efetivo exercício. Lembrando que isso daqui é após o estágio probatório de 3 anos, tá? Tá? Então, a gente bota aqui, ó, observação. Após os 3 anos de estágio probatório. Perfeito? Após os 3 anos de estágio probatório. Show de bola? Agora, a gente não pode confundir a progressão com a promoção. O que é a promoção? É quando ele sai de uma referência e vai para outra. Perfeito?
Então, se ele saiu de uma referência e foi para outra, ele teve a sua promoção. É quando ele sai de uma referência e vai para outra. A progressão é a alteração entre graus. A promoção é a alteração entre referências. Perfeito? Agora, para ele ser promovido, ele tem que cumprir alguns quesitos. Então, vamos embora. A gente já viu da progressão, ter no mínimo 2 anos de efetivo exercício após os 3 anos do estágio probatório. Agora, para ele ter a promoção, ele tem que cumprir alguns quesitos. Que quesitos são esses? Tem que ter o quê? Pelo menos, no mínimo, 5 anos, para que ele seja o quê? Promovido. Outra coisa, ele tem que ser aprovado em uma avaliação teórica ou avaliação prática. Ele tem que ter uma aprovação em avaliação teórica ou prática, para saber se de fato ele vai conseguir cumprir, beleza? Se ele cumpre os requisitos para o quê? Para estar naquela referência acima, beleza? Isso vai ser analisado. Outra, ele tem que possuir diploma, só que aquilo tem a graduação de ensino superior e a pós-graduação. Vamos lá. Então, eu vou botar aqui, ó. Ele tem que possuir diploma. Agora, vai depender, beleza? Se for, ele tem que ter diploma de graduação, ou seja, de ensino superior, ele tem que ter diploma de graduação, ou seja, ensino superior, que é o famoso 3º grau. Vou abreviar aqui, tá? Ensino superior, quando se tratar de quê, gente? De nível intermediário. Aí eu boto aqui, ó. Nível intermediário. Perfeito? E esse nível intermediário é o oficial administrativo, o oficial operacional e o oficial sociocultural. Então, a gente bota aqui, ó. Oficial administrativo, oficial operacional e aqui o oficial sócio cultural. Perfeito? Perfeito? Agora, eu também tenho o quê? O diploma de pós-graduação. Perfeito? Essa pós-graduação é tanto lato sensu quanto estrito sensu, ok? Esse diploma de pós-graduação é para nível universitário. Correto? Para nível universitário. Então, a gente bota aqui, ó. Nível universitário. Perfeito? É tanto a pós-graduação lato sensu quanto estrito sensu. E o nível universitário vai ser o quê? O analista administrativo,
Eu tenho o analista de tecnologia. Eu tenho o analista sociocultural, perfeito. E eu tenho o executivo público. Foi? Então vamos embora. Olha só, vamos revisar isso daí. Eu sei que tem muita coisa. Vem comigo. Tio Geraldo, o que é essa parada aí? Me explica, olha só. Eu tenho uma classe, beleza? Que é aquele conjunto de atribuições que a gente já viu lá atrás. Essa classe, internamente ela se subdivide em o quê? Referências. Eu tenho referência 1, referência 2. Beleza? Aqui é para te explicar a diferença entre progressão e promoção. A progressão, ela ocorre com no mínimo 2 anos de efetivo exercício. Lembrando que eu conto após os 3 anos de estágio probatório. Agora, o que é progressão? É a alteração entre graus. Progressão é a alteração entre graus. É quando ele sai de um grau e vai para o outro grau imediatamente superior. Isso é a progressão, que acontece dentro de uma referência. Agora, o que é, Geraldo, a promoção? A promoção é a alteração entre referências. É quando ele sai da referência 1 e vai para a referência 2. Ele foi o quê? Promovido. Beleza? Promovido. Agora, para que ele seja promovido, para ter a promoção, eu tenho que ter alguns critérios. Que critérios seriam estes? Vamos lá. Ele tem que ter ao menos 5 anos. Beleza? Trabalhando. Ele tem que ser aprovado em uma avaliação teórica ou prática para saber se ele tem condições de estar naquela referência superior. Perfeito? Ele tem que ter obrigatoriamente o quê? Diploma. Ele tem que possuir o quê? Um diploma. E esse diploma ele tem que ser de graduação em ensino superior ou de pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu. Tem que ser de graduação em ensino superior quando se tratar do quê? De oficial administrativo, oficial operacional ou oficial sociocultural, que é de nível intermediário. Agora, a pós-graduação, o diploma de pós-graduação é quando se tratar de nível universitário. Beleza? Tratando-se de analista administrativo, analista de tecnologia, analista sociocultural ou executivo público. Perfeito, galera? Então a gente tem aqui no quadro a classe representada, a referência representada, os graus representados, o que é progressão, as condições a serem obedecidas para atingir a progressão, o que é a promoção, as condições necessárias para a promoção e ainda com os exemplares aqui dado. Perfeito, galera? Estamos juntos? Tranquilo? Nós estouramos o nosso tempo de aula, eu encerro por aqui, perfeito, eu encerro por aqui, e na próxima aula a gente volta batendo aqui mais uma vez, na literalidade de lei de tudo que a gente aprendeu nesse mapa mental. Não esqueça de revisar esse mapinha mental que está no quadro antes da sua próxima aula. Um beijo muito grande no seu coração, agradeço mais uma vez a sua presença aí, e olha, conte sempre comigo, estamos juntos até a posse. Tchau, tchau, galera.